1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. O padrão bíblico para homens crentes. Nós temos aqui: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Padrões bíblicos para esposas e esposos crentes, você tem nesse capítulo 3. Nós já vimos que Pedro trata com as mulheres de forma mais extensa, porque elas estavam numa situação mais vulnerável do que os homens. Uma vez que as mulheres crentes, naquele contexto da igreja primitiva, geralmente não tinham os seus esposos as acompanhando na fé. E você pode ver que um dos objetivos de Pedro aqui, ao orientar extensamente as mulheres, é para que elas ganhem os seus esposos para Cristo. Não é o caso dos homens, porque o texto diz que eles devem andar de forma correta diante de Deus, porque eles são sócios, juntamente com suas esposas, da mesma graça cristã. O texto diz: herdeiros da mesma graça de vida. E, frequentemente, naquele contexto da igreja primitiva, as mulheres acompanhavam seus esposos que abraçavam a fé cristã. Mas a gente pode fazer uma pergunta também. E se o marido crente, que existe hoje, maridos que se convertem já casados, e a mulher não acompanha o esposo? A prescrição que nós temos aqui neste versículo vale? E a gente pode dizer que vale. Ela se aplica integralmente a maridos que possuem esposas não crentes. E enfatizar que não depende de capacidade. Muitas vezes a gente pensa que a liderança do homem tem a ver com o fato dele ser mais velho, mais experimentado, ter mais tempo de crente, ser mais bonito, ter uma formação acadêmica mais avantajada que a mulher. Não depende nada disso. A mulher pode ser mais bonita, pode ser mais velha que o homem, pode ter um QI maior do que ele, pode ter graus acadêmicos muito maiores do que o homem, pode ter nascido num lar evangélico, pode ter a anuência da igreja de ser uma mulher mais piedosa do que o próprio esposo. Nada disso vai tirar o homem da responsabilidade de ser o sacerdócio do lar. Não existe nenhuma condição natural que você possa imaginar para exonerar o homem da sua função de sacerdote do lar. Então isso se aplica aqui a todo mundo. Nenhum homem crente pode se eximir: mas eu sou muito fraquinho na fé. A responsabilidade é sua, trate de crescer. Mas eu me converti há apenas 2 anos, a minha esposa é mais crente do que eu. Corra atrás para vencer o prejuízo. A responsabilidade é sua. Não existe, e eu queria enfatizar isso, nenhuma desculpa válida para que um homem crente assuma a responsabilidade de ser a locomotiva do trem da sua família. Um homem não pode ser do ponto... Quer dizer, poder até pode, não deve. O homem não deve ser um crente rebocado pela espiritualidade da mulher. Não fica bem para a nossa classe. Vocês não acham? Não é? Agora, um homem crente rebocado pela espiritualidade da mulher, vê se pode. É ela que empurra ele para ir para a igreja. É ela que diz assim: olha, vamos ler a Bíblia. É ela que diz: olha, o culto doméstico nós só fizemos no Natal do ano passado. É ela que compra livro
para que seja lido em casa. É um negócio feio. Não é? E não é isso que a palavra de Deus recomenda. A palavra de Deus diz, olha, a responsabilidade é nossa. E nós precisamos assumir. O versículo que nós lemos aqui, o versículo 7, ele tem uma divisão de fácil reconhecimento. Dê uma olhada. Você tem, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro apontando para a responsabilidade do homem no quesito do seu andar diante de Deus. Então Pedro diz assim, olha, homem, você que é crente, você tem que andar diante de Deus dessa maneira. Depois ele aponta para um aspecto relacionado com a esfera conjugal. Pedro diz como é que um homem deve tratar a sua esposa. E a terceira parte do versículo, você tem uma das mais contundentes advertências que nós encontramos em toda a Escritura. Quem aqui já viu uma pessoa estressada porque não tem o sinal da TIM? Te enganei, não é? E o camarada quer usar o celular e o sinal sumiu. Tem gente que só falta bater na outra, né? E quando falta o sinal do celular? A Luciana quase toca fogo na casa. Lá em casa a net de vez em quando dá um bug. Tem paciência? E ela, eu quero trabalhar, mas o que é que eu posso fazer? Ligar? Não posso fazer nada. Irmão, às vezes nós encontramos pessoas extremamente em pânico, porque ou fugiu o sinal do celular, ou sumiu o sinal da internet. As pessoas ficam no desespero. Irmãos, aqui nesse versículo nós temos a fuga de um sinal infinitamente mais importante, que é o nosso sinal com o trono da graça de Deus. Se a gente sente raiva, entra em pânico, chega às raias do desespero, quando nos falta celular e internet, nós deveríamos morrer de medo de ter o trono de Deus sem acesso da nossa parte através da oração. Essa é uma das mais contundentes, com absoluta certeza, exortações que nós encontramos na Escritura. Se você não mandar direito o marido, o seu sinal com o trono da graça de Deus vai ser interrompido. E a gente não tem medo disso? Tem que ter medo. Tem que morrer de pânico. Porque isso pode acontecer. E preste atenção nisso. Isso não acontece com incrédulo. Porque incrédulo não ora. Isso só acontece com crente. E é a advertência para crente. Crente é que ora. E você já imaginou orar e você sentir na sua alma que tem um teto de bronze, uma cortina de chumbo na sua cabeça? E você sabe disso. No seu coração, se você for crente, você vai experimentar essa sensação. O Espírito Santo comunica isso. Essa é a divisão natural que você tem no versículo. A primeira parte do texto, quando Pedro fala do relacionamento que cada homem deve cultivar com Deus, a lição é a seguinte: todo homem crente deve procurar viver afinado com a sabedoria de Deus. Em essência, a exortação de Pedro é que os maridos crentes possam andar de forma objetivamente sábia, do ponto de vista das Escrituras. Discernimento, aqui rigorosamente, é a interpretação de uma palavra muito importante.
um termo muito importante que você tem, verbo, substantivo, abundantemente sendo utilizado esse termo no Novo Testamento, que se tornou um termo com uma relevância que nós não temos condições de avaliar direito para o cristianismo primitivo. Ele pode ser traduzido como conhecimento. Ele é traduzido aqui como discernimento. Mas o seu sentido não está restrito à esfera intelectual. Pedro está tratando aqui não de aprimorar a formação acadêmica dos homens da igreja, ainda que isso seja extremamente útil, até necessário, né, para que a gente possa melhorar a qualificação profissional e desejável. Mas Pedro não está falando aqui de sabedoria nessa perspectiva da esfera simplesmente acadêmica, intelectual. Ele está tratando de alguma coisa muito mais complexa, que está relacionada com a espiritualidade autêntica, com uma espécie de estilo de vida que pode ser descrito como sendo uma maneira de viver sábia. Trata-se, portanto, de sabedoria cristã, aquela sabedoria que nós aprendemos no Antigo Testamento, que se fundamenta no temor do Senhor. Trata-se, portanto, de uma coisa que deve ser buscada por nós, porque preste atenção, quando você tem um imperativo aqui nas Escrituras, significa dizer que está dentro da nossa responsabilidade buscar. Vivei a vida comum do lar com sabedoria. Nenhum marido pode dizer, olha, eu não posso fazer isso. Está fora dos limites das minhas forças. Está fora da minha responsabilidade. Não. Quando nós temos um imperativo nas Escrituras, significa dizer que a ordem é possível de ser obedecida. Não existe nenhuma ordem divina que nos seja impossível. Portanto, o verbo no imperativo faz com que cada crente, e eu queria enfatizar isso, irmãos, independentemente das características naturais de um marido crente, independentemente das suas experiências, da sua formação, dos seus dons, do seu tempo de crente, independentemente disso, nós podemos dizer que nenhum servo de Deus, homem casado dentro da igreja, tem o direito de se eximir desse desafio, dessa responsabilidade. E a gente poderia concluir assim: se algum homem que é casado, crente na igreja, não vive com sabedoria, a culpa é somente dele. Ele não vai poder transferir para a mulher, não vai poder transferir para Deus, nem vai poder transferir para ninguém. A culpa é somente dele. Porque a exortação é dirigida para ele e ele tem condições de obedecer. Porque é um imperativo bíblico. É sabedoria espiritual. Se fosse sabedoria acadêmica, você poderia dizer, olha, mas eu não consigo passar no exame de seleção para fazer o curso que eu gostaria. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular. Tudo bem. Aí você pode se eximir. Mas de sabedoria espiritual, você não pode dizer que isso está fora dos limites da sua responsabilidade. Trata-se, portanto, também de sabedoria relacional. É, no mínimo, curiosa a expressão que aparece aí. Vida comum no lar. No grego, é apenas uma palavra.
E significa literalmente morando juntos, vivendo juntos na mesma casa. Mas ninguém deve deduzir erradamente dessa palavra, que aparece traduzida aqui como uma frase na nossa Bíblia, que Pedro esteja falando de uma relação fortuita, né? Aquilo que antigamente se chamava de amizade colorida. Vamos juntar as nossas trouxas, vamos conviver juntos por um determinado tempo, se der certo a gente casa. Não havia esse tipo de pensamento naqueles dias da igreja. A expressão aponta para relacionamento formal e legal dentro da esfera do casamento. A experiência conjugal, quando o apóstolo fala vida comum do lar, nos indica que casamento, preste atenção nisso, é nada menos do que a mistura em partes iguais de responsabilidades e privilégios dentro de uma sociedade a dois. Grave isso, irmãos. Apesar de nós termos no casamento a sociedade, a comunhão ou o contrato afetivo entre o homem e a mulher, do ponto de vista da dignidade e da responsabilidade de cada uma das partes, nós podemos dizer que não existe diferença nenhuma do ponto de vista divino. Apenas Deus reservou para o homem e para a mulher papéis diferentes nessa sociedade. Mas casamento, preste atenção, não é firma individual. Tem gente que pensa assim. Casamento não é firma individual. Casamento é sociedade entre duas estrelas de mesma grandeza. O homem não é maior do que a mulher. E nem a mulher é maior do que o homem. No casamento. São duas estrelas de mesma grandeza que Deus juntou agora num acordo mútuo para que possam viver de forma sábia, possam se respeitar mutuamente, possam assumir, dividir as responsabilidades dentro dessa sociedade, apenas exercendo papéis distintamente diferentes. A vida é uma vida comum do lar. É muito curiosa essa expressão. E ela aponta para isso. Para essa sociedade que deve existir entre as partes. Trata-se, aqui, essa palavra discernimento tem a ver com sabedoria do tipo altruísta. Humilde. E preste atenção nisso. Com absoluta certeza, o homem crente que vive assim corre o risco de ser escarnecido, zombado, ridicularizado por pessoas incrédulas. Corre o risco até de ser chamado de otário. Não vou nem usar as expressões que geralmente se usa, né? Para homens crentes que procuram viver a vida com o mundo lar com sabedoria. Corremos o risco, mas é melhor ficar do lado de Cristo do que do lado de Satanás, que é contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Irmãos, o marido sábio, preste atenção nisso, não é aquele que sorrateiramente mobiliza toda a família para ficar em torno das suas necessidades ou para atender, às vezes, até os seus caprichos. Esse não é o marido sábio que procura primariamente satisfazer os seus interesses, mas é aquele que vive debaixo da compulsão de fazer a sua família feliz, especialmente a sua esposa.
O amor bíblico é o amor que se doa. E quanto mais o marido, de forma afetuosa e correta, se doa para a sua esposa, ele vai receber de volta, da parte de Deus, a bênção de viver uma relação conjugal satisfatória e bem-aventurada. Casamento ruim é quando cada parte da relação conjugal procura de forma às vezes patética ter os seus interesses satisfeitos. Aí você vê aquele negócio rangendo o tempo todo, porque cada um puxa para o seu lado, puxa o fogo para a sua sardinha. Então o marido quer ter os seus interesses e necessidades satisfeitos, não é? E a mulher puxa para o lado dela. Quando você tem a compreensão mútua de que amar é se doar, as duas partes ficam satisfeitas. Absolutamente satisfeitas. Porque quando cada um procura a felicidade do outro, preste atenção nisso, os dois acham a felicidade. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o marido sábio não precisará ficar teimando dentro de casa para convencer a mulher da sua sabedoria, convencer os filhos que ele anda com discernimento. Não precisa impor o seu saber dentro de casa. Se ele viver corretamente com discernimento, de acordo com a palavra de Deus, a mulher vai ver. Os filhos vão notar. Assim como um comportamento insensato vai ser facilmente detectado. Então ninguém precisa teimar. Nós não precisamos teimar. Como maridos, como cabeça do lar, como sacerdotes do lar, nós não precisamos agora sofregamente impor o padrão de que nós somos chamados por Deus para agir com sabedoria. Dizem as Escrituras que o amor não se ufana, não se ensoberbece. E todo marido crente deve ter consciência de que esse padrão de serviço, de doação, de compromisso com a felicidade do outro, é um padrão que não é seguido pelo mundo. Pelo contrário, o mundo segue na contramão daquilo que a Bíblia ensina. É por isso que nós corremos o risco de ver a nossa conduta cristã sendo ridicularizada por aqueles que não têm a mente de Cristo. Mas paciência, que o mundo possa até ridicularizar a nossa conduta cristã, mas nós vamos ficar com Jesus Cristo, que é a melhor decisão que nós podemos tomar. A segunda parte do versículo diz que todo homem crente deve procurar tratar a sua esposa com dignidade. Na tradução para o português, são usadas duas expressões: tendo consideração para com a mulher. Significa dizer que você não pode tratar a sua esposa como um objeto inferior, como alguém com dignidade menor do que a sua. Você não pode fazer da sua esposa a sua escrava dentro de casa. Não deve fazer da esposa, não deve tratar a esposa de tal forma que a dignidade pessoal dela seja atingida. Quer seja com condutas, quer seja com palavras. A outra expressão que aparece é tratar-a com dignidade.
Mas, novamente, no original grego, você só tem uma palavra que é traduzida por essas duas expressões que eu mencionei. No fundo, o que o apóstolo Pedro diz aqui, e que não é diferente daquilo que o apóstolo Paulo também ensina nas suas cartas, é que o marido crente é aquele que procura tratar com honra aquela que Deus reservou para ser a sua auxiliadora idônea. O marido crente deve procurar tratar a sua esposa como uma joia preciosa, como um tesouro de valor inestimável. Isso é conferir honra. Pedro justifica esse tratamento que recomenda para os maridos crentes com duas razões. A gente pode dizer que a primeira razão é uma razão natural. E ele apresenta uma segunda razão, que é a razão espiritual. A razão natural apresentada por Pedro para esse tratamento honroso que o homem deve dispensar para com a sua esposa é porque a mulher é a parte mais frágil na relação. Obviamente, quando Pedro diz isso aqui, tratai-a com dignidade, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ninguém deve entender que Pedro esteja insinuando aqui qualquer espécie de depreciação para com o elemento feminino. Dizer que a mulher é a parte mais frágil não é depreciá-la. E o cristianismo jamais iria fazer isso e não fez. Pelo contrário, nós vamos ver que o cristianismo elevou a posição da mulher na sociedade daqueles dias. Muito diferentemente de todas as influências que a igreja sofria no contexto cultural do primeiro século. Portanto, não é nenhuma avaliação depreciativa. Pedro, ao dizer que a mulher é o vaso mais frágil, preste atenção. A mulher é o vaso mais frágil. Ora, se ela é o vaso mais frágil, significa que na relação tem outro vaso. E é o homem. E ao dizer que o homem é um vaso, e a Bíblia diz isso, a Bíblia em nenhum momento está dizendo que, atentando contra a dignidade da criatura masculina. Isso você tem lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o Novo Testamento dizendo que o homem é um vaso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. E é bom que a gente frequentemente se compreenda como um vaso de barro, a fim de que nós não queiramos ser bibelôs de porcelana, porque bibelôs de porcelana só acumulam sujeira dentro, não é? Que a gente tenha essa ideia em mente sempre de que nós não passamos de vasos de barro, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. É isso que diz o texto. E não é nenhuma linguagem que atenta contra a dignidade humana, quer seja em relação ao homem ou em relação à mulher. Mas a questão é definir no que consiste essa fragilidade. O que é que estava na mente de Pedro quando ele diz que a mulher é a parte mais frágil? Talvez alguém diga, não, ele está dizendo que a mulher é a parte mais frágil porque, do ponto de vista físico, a mulher tem menos força do que o homem, tem menos músculos. E até alguns dizem, olha, você não já viu que a guerra é feita por homens? Porque os homens são mais vigorosos fisicamente do que as mulheres. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pedro não está falando aqui de fragilidade física. Não é isso.
Mas talvez você possa imaginar assim, será que não é fragilidade emocional? Porque frequentemente se diz que as mulheres são mais sensíveis. E tem gente até que acredita que a mulher tem uma espécie de sexto sentido. É mentira. Mulher não tem sexto sentido, nem sétimo sentido, nem oitavo sentido. Ela tem os mesmos sentidos do que o homem. A gente pode até imaginar que o elemento feminino tenha uma espécie de emotividade diferente do homem. Mais ou menos. A gente pode até admitir isso. Mas quando Pedro está falando aqui de que a mulher é a parte mais frágil, ele não está apontando para nenhum aspecto emocional mais latente, mais proeminente na constituição feminina. Não é fragilidade emocional. Então, se não é física, se não é emocional, o que é então? E a resposta é fragilidade social. Naqueles dias antigos, naquele contexto do primeiro século, a mulher reconhecidamente vivia num ambiente secular hostil ao elemento feminino. Talvez você não tenha ideia disso. O judaísmo, guarde bem isso, mas será que os judeus não marginalizaram a mulher, não colocaram a mulher numa posição absurdamente indigna? Sim. Havia 3 grandes influências sobre a igreja, sobre o mundo da época. Uma das influências, claro, que era o judaísmo. A igreja nasce no berço judaico. Agora preste atenção. Faça a diferença entre o judaísmo que apostatou daqueles padrões da aliança e o verdadeiro judaísmo. O verdadeiro judaísmo, aquele que procurou conservar a revelação divina, jamais colocou a mulher numa posição indigna. A posição que a mulher tem na revelação divina é aquela de Provérbios 31. Mas, irmãos, o povo da aliança abandonou os padrões da aliança. E ao abandonar os padrões da aliança, apostatou da fé. E quem apostata da fé não vai conservar os padrões sagrados, tanto no que diz respeito ao conceito que deve sustentar sobre as pessoas, quanto aos princípios que devem governar de forma correta os relacionamentos. E esse judaísmo que apostatou da fé, olhe lá, ensinou para um judeu como é que ele deveria orar toda manhã. Sabe como é que um judeu apóstata orava de manhã? Ele dizia: Senhor, te agradeço por não ter nascido um gentil. Lá vai o segundo pedido, o segundo agradecimento. Senhor, te agradeço por não ter nascido um escravo. Já está na cabeça de vocês o terceiro agradecimento. Qual é? O judeu homem, apóstata, ele orava: Senhor, te agradeço por não ter nascido uma mulher. Está certo isso? Completamente errado. Como é que um homem pode orar agradecendo a Deus por não ter nascido uma mulher? Porque mulher é menor, é inferior, é uma criatura indigna, sem valor. Que isso? Esse era o judaísmo daqueles dias. Apóstata. Mas, irmãos, a influência romana não era diferente.
Sabe o que os romanos pensavam das mulheres? As mulheres têm o mesmo status dos escravos. Elas não passam de uma mercadoria. As mulheres, elas têm um valor muito depreciado. E elas podem ser descartadas a qualquer momento. Como se descarta um escravo? Como se vende um escravo? Você pode exonerar uma mulher. Assim pensavam os romanos. E eram os romanos que governavam, do ponto de vista político, a sociedade daqueles dias. Já imaginou? A mentalidade judaica depreciava a mulher, marginalizava a mulher. Os romanos tratavam como mercadoria. Mas, irmãos, eu acho que o pior pensamento naqueles dias que prevalecia contra o elemento feminino era o pensamento dos gregos, que era a terceira força poderosa de influência sobre a igreja. Sabe o que é que os gregos pensavam sobre as mulheres? Eles diziam o seguinte: eles classificavam as mulheres como imbecilitas. Você ouviu bem? No latim. Imbecilitas. Você sabe o que é que significa isso? Você ouviu bem. Os gregos pensavam das mulheres como criaturas imbecis. Você já imaginou um negócio desse? Esse era o pensamento corrente da época. E a pergunta, irmãos, como é que a fé cristã vai se comportar num ambiente desse? Como é que um homem que se converte e leva sua mulher para a igreja vai tratá-la agora? Como ser inferior? Ele vai continuar repetindo a sua oração, dizendo que ele agradece a Deus por não ter nascido mulher? Ele vai continuar tratando a sua mulher como o status de um escravo? Será que ele vai continuar tendo a ideia de que a mulher é uma criatura imbecil? E aqui está o padrão absurdamente revolucionário da fé cristã. John Stott diz o seguinte, irmãos, comentando o texto do Novo Testamento: é contra esse contexto escuro que o ensino de Paulo e de Pedro vai brilhar com uma luz poderosamente intensa. Irmãos, o cristianismo não vai elevar desmedidamente o valor das mulheres a um patamar impróprio. O cristianismo jamais fez isso e jamais vai fazer isso. O que fez a fé cristã naqueles dias foi simplesmente dizer para os homens crentes que eram verdadeiramente convertidos que colocassem a mulher no lugar que Deus reservou para elas. Não é no lugar inferior, não é como escrava e muito menos como uma criatura imbecil. Foi isso que fez a fé cristã. E essa é a recomendação que você tem aqui de Pedro para aqueles maridos cristãos. Se vocês vêm do mundo com esses conceitos errados sobre o elemento feminino, varram isso da cabeça de vocês. Como crentes, vocês têm que agir de forma radicalmente contrária. É isso que se espera de maridos crentes, que possam tratar suas esposas com o devido valor, com dignidade, com status que elas verdadeiramente têm diante de Deus. Essa é a recomendação que você tem aqui. Irmãos, a gente pode dizer, eu tenho até brincado com isso, né? Eu queria ser chamado para dar um curso sobre feminismo. Me chama, porque eu tenho a receita, não é minha, é da Bíblia.
Esse negócio de empoderar a mulher, eu queria dar um curso de empoderamento bíblico. Irmãos, esse é o verdadeiro feminismo. Coloca a mulher no lugar que Deus reservou para ela. Se você fizer isso, vai estar na bênção. Vai estar na bênção. Irmãos, além disso, preste atenção, por que Pedro e Paulo recomendam esse tratamento radicalmente diferente do mundo para que os maridos dispensem as suas esposas, tratando-as com dignidade, de acordo com o valor que elas possuem diante de Deus? E a resposta é muito simples, porque uma das necessidades mais profundas de uma mulher é ser cuidada, é ser protegida, é ser suprida pelo próprio homem. Porque Deus colocou no elemento feminino o chip da submissão. É o trono de veludo para ela. E se uma mulher tentar subverter essa ordem, ela não vai ser feliz. Ela estará indo contra aquilo que Deus estabeleceu para ela. Então, por mais, não sei se tem alguém aqui, que lute com uma mulher que é extremamente talentosa, ou tem um temperamento mais vigoroso, né? E que de forma até imperceptível queira solapar a autoridade do esposo, com sabedoria o homem deve contornar isso para colocar a mulher no lugar dela. Porque ela sendo colocada no lugar que Deus reservou para ela, só assim ela será feliz. Deus não fez a mulher para liderar. É o que diz a Bíblia. Mas para ser liderada. E quando nós trocamos esses papéis, não dá certo. Como é que você quer fazer uma calçada de concreto, né? Com farinha de trigo? Não dá certo, irmão. Não adianta. Só se você fizer com areia, seixo e um bom cimento. Vai dar certo. E nas medidas corretas. Não é? Não se faz calçada com farinha de trigo. Irmãos, esse é um papel absolutamente bem. Uma das maiores necessidades femininas é sentir-se segura debaixo da proteção de um esposo amoroso. Jamais esqueça disso. Mas existem alguns homens que querem tolamente agir de forma contrária, fazendo o papel de anti-marido, oprimindo a mulher. Isso também não dá certo. Não é nem bonito um homem crente se comportar dessa maneira. Ele vai se mostrar de forma horrorosa no seu comportamento opressor. Deus não reservou para nós, homens, esse tipo de conduta. Nós devemos tratar nossas esposas com dignidade, tendo a consciência de que ela é a parte mais frágil da relação, e o nosso tratamento de liderança exercido dentro de casa como maridos que somos, deve ser uma liderança com amor, né? Com discernimento, como nós temos aqui. A mulher deve ser tratada com dignidade. Pedro nos dá a segunda razão, que é a razão espiritual. Mais ainda, porque ela é uma irmã em Cristo. Se a mulher é crente, mais razão tem o marido para tratá-la de forma correta, como Deus assim deseja. E você pode observar no texto que, eu já repeti, já mencionei isso,
que os maridos crentes daqueles dias, eles tinham a graça de contar com a anuência na fé por parte das suas esposas. Eles eram herdeiros da mesma graça de vida. E o apóstolo Pedro, ele menciona aqui esse tipo de comportamento que tem a mesma base daquilo que Paulo recomenda em Romanos 8,17. Né? A mulher e o homem são co-herdeiros do mesmo reino. Significa dizer que eles são membros da mesma família espiritual. Eles possuem o mesmo Pai. Eles estão imbuídos dos mesmos valores. Eles têm o mesmo anseio pela eternidade. Eles estão submissos ao mesmo comando. Não existe diferença entre um homem crente e uma mulher crente. Um homem crente não tem privilégios do ponto de vista espiritual maiores do que o da mulher. Ele não é mais regenerado do que a mulher. Não é mais convertido do que a mulher. Não é mais justificado do que a mulher. Pode ser mais santificado. É a única variável. Mas no que diz respeito às credenciais espirituais da salvação, elas são as mesmas. Então, nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer para o seu cônjuge que está numa posição, do ponto de vista divino da salvação, diferente ou mais elevada para exercer algum tipo de domínio ou de autoridade imprópria sobre o outro. São membros, portanto, da mesma família espiritual, possuem o mesmo Pai e estão cercados pelos mesmos privilégios da vida cristã. Obviamente, Pedro está tratando aqui de casais crentes que precisam confirmar a sua espiritualidade através do relacionamento saudável que sustentam na relação conjugal. E talvez nós possamos dizer que este é o primeiro critério que nós podemos aplicar no teste da espiritualidade para uma pessoa. Não é verdade? Não é o critério a respeito do seu testemunho no seu trabalho. É importante. Mas isso está em quinto lugar. Não é o critério de como você se comporta de forma espiritual na igreja. Isso é importante. Mas talvez esteja em quarto lugar. Não é como você se relaciona com os seus filhos, exercendo a autoridade sobre elas, sobre eles. Isso é importante, mas talvez esteja em terceiro lugar. Talvez o primeiro teste da espiritualidade de alguém que professa a fé cristã e que já está casado, seja como é que essa pessoa se relaciona com o seu cônjuge. Essa é a esfera primária no que diz respeito aos relacionamentos horizontais. É claro que o primeiro é Deus, que é o nosso relacionamento vertical. Não é? O primeiro teste que nós podemos aplicar para uma pessoa casada, para aferir não apenas a legitimidade, mas a qualidade da espiritualidade que essa pessoa professa, é investigar sobre como é o relacionamento conjugal desse irmão ou dessa irmã. E é precisamente esse desafio que nós temos aqui para os maridos. E o desafio que nós já vimos nos 6 primeiros versos para as esposas. Portanto, é algo que nós devemos tomar como desafios, exortações para nós. Preste atenção nisso.
A grande dificuldade de nós interpretarmos o texto bíblico não é chegarmos ao sentido real daquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. Acertarmos na interpretação. O grande desafio é acharmos a relevância disso para nós. Se aqueles maridos das igrejas da dispersão para as quais Pedro estava escrevendo precisavam ouvir isso, todas as igrejas cristãs ao longo da história, sem exceção, também precisavam desse conselho. E nós não podemos dizer que estamos fora. O conselho serve para nós também. Tem validade permanente. Mas vamos ver para a última parte do nosso texto. A advertência. Todo homem crente, vou mudar aí, deve sentir pânico ao imaginar que o céu pode ser fechado, que a sua comunicação com o trono da graça pode ser interrompida por causa da sua conduta pecaminosa. Isso deve nos causar pânico, como maridos crentes. Há uma conjunção que você tem aí no texto que é traduzida como para quê. Grave isso todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento um para quê. Lembre que por trás é muito provável que exista uma conjunção indicando propósito. Para que não se interrompam as vossas orações. Significa dizer que se nós não atentarmos para o andar de forma sábia, se não andarmos com discernimento e não tratarmos a nossa auxiliadora com dignidade, se nós falharmos nesses dois quesitos, o céu pode se fechar em cima da nossa cabeça. Pedro termina a sua exortação aos maridos apontando para essa relação indissolúvel entre a vida conjugal e a comunhão com Deus. E nós precisamos atentar para isso, né? O relacionamento conjugal interfere na comunhão com Deus, interfere. E essa relação entre essas duas coisas, ela é mais íntima do que geralmente nós admitimos. Não, a minha comunhão com Deus vai continuar fluindo maravilhosamente, mesmo que eu não ande com sabedoria, e mesmo que eu não trate a minha mulher com dignidade, não. São coisas separadas, não são separadas. São duas coisas que Deus casou. E preste atenção, aquilo que Deus casa, o homem não separa. Não é? Aquilo que Deus casa está inseparavelmente ligado. Então, nós temos aqui o casamento da relação conjugal com a comunhão com Deus. Como é que agora você vai dizer que são dois departamentos autônomos, que funcionam de forma autônoma? Não funcionam. E essa é a raiz da advertência. Porque se nós descuidarmos do nosso relacionamento conjugal, nós iremos prejudicar a nossa relação espiritual com Deus. E o verbo é forte. O verbo interromper significa cortar, fugir o sinal, não é? Usando a figura de hoje, impedir, obstacular. É o sentido
do verbo. Obviamente, do ponto de vista pastoral, o apóstolo Pedro não deseja aterrorizar ninguém. Não é o seu objetivo. Mas ele usa esse princípio para estimular aqueles irmãos crentes, preste atenção nisso, maridos crentes, que também são filhos de Adão. Né? Certamente marcados por aqueles traços pecaminosos da conduta, da cultura prevalecente naqueles dias, pensamento judaico, grego, romano. Eles estavam marcados por esses condicionamentos. Pedro, então, usa essa advertência para estimular aqueles homens a viverem de forma digna no seu relacionamento conjugal. Quando o esposo crente dispensa um tratamento correto à sua esposa, o canal de comunhão com Deus permanece desimpedido. E aqui convém esclarecer uma coisa, né? A pergunta é: o que é que significa aí para que não se interrompam as vossas orações? As orações de quem? Você pode ver que a construção está no plural. E a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que Pedro não está dizendo que quando os maridos pecam ao andarem de forma insensata, ao não tratarem suas esposas de forma digna, que o sinal com o trono da graça vai ser interrompido para os dois. Porque não poderia ser a mulher que não tenha participação no imbróglio, não pode perder a comunicação com o trono de graça. Então Pedro não está dizendo, olha, se o marido andar de forma insensata e tratar a sua mulher indignamente, os dois vão perder a comunicação com o trono de graça. A mulher não pode pagar pelo pecado do marido. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Ela vai precisar orar pelo camarada. Não é verdade? Ela, mais do que nunca, vai ter que interceder pela criatura em pecado. Não é? E ela vai buscar a Deus para que Deus traga o seu esposo novamente ao primeiro amor, para que ele se arrependa, para que ele volte à prática das primeiras obras, para que ele conserte aquilo que precisa ser consertado. Então o texto não está dizendo, aqui no plural, que a oração do marido e da mulher vão ser interrompidas, ou interrompida. A oração que vai ser interrompida é do marido, e não da mulher que está sendo tratada indignamente. E nós podemos dizer que está no plural também, porque nenhum marido crente dentro da igreja pode dizer, isso não acontece comigo. Porque eu nasci no lar evangélico. Eu já tenho 50 anos de crente. Então a minha vida espiritual já está bem pavimentada, isso não acontece comigo, acontece. É para todo mundo. Mas talvez o camarada diga, mas eu sou diácono. Acontece com o diácono também. Mas talvez o camarada diga, mas eu sou presbítero. Mas acontece com o presbítero. E talvez o camarada diga, mas eu sou pastor. Mas acontece com o pastor também. Acontece com todo homem crente, sem exceção. Não existe nenhuma condição natural que ou espiritual que nós possamos dizer que o camarada está isento
que ele não vai sofrer as consequências se ele desobedecer a Deus nesses dois quesitos. A oração dele vai ser interrompida. Mas tem uma segunda interpretação que a gente precisa pensar também. Não é só nessa questão específica no que diz respeito ao relacionamento vertical com Deus, mas pensa no relacionamento horizontal. Se o marido começa a andar de forma insensata, tratar a mulher no pisão, sem dignidade, me responde uma coisa: como é que ele vai chamar essa mulher para orar por ela e orar com ela? O relacionamento de oração vai estar interrompido. Vai ser prejudicado. Não dá para sustentar uma vida de oração a dois quando uma das partes está agindo de maneira conscientemente perversa para com seu cônjuge. É lógico. Só muita hipocrisia para sustentar uma farsa desse naipe. Vocês não acham? Camarada está objetivamente no pecado e agora ainda quer posar de sacerdote do lar. Para com isso. É melhor que ele coloque a viola no saco. Não pode orar com a mulher, nem chamar a mulher para orar por ela. Está sem condições. Não é verdade? Então, para que não se interrompam as vossas orações. Mas é possível que existam maridos que professem a fé cristã e vivam um padrão de comportamento condenavelmente opressor e que ainda assim se atrevam a se apresentar como sacerdotes do lar, orando com e pela própria família. Irmãos, esse é um comportamento patético que todo crente sincero deveria procurar evitar, de desempenhar. A nossa oração como maridos crentes deve ser essa que está lá no Salmo 69, verso 6. Abra lá a sua Bíblia. Já deve ter um retângulo vermelho nesse versículo. Salmo 69, verso 6. Essa deve ser a oração de todo marido crente. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Essa deve ser a oração de todo marido crente. Deixa eu fazer algumas perguntas para os homens. A sua família tem percebido que você tem lutado, procurado viver com discernimento, com sabedoria espiritual? Ninguém tem. É preciso buscar. Segunda pergunta. Quem aqui está tratando a sua esposa como uma joia preciosa? Levanta a mão. Trata a tua mulher como um vaso de ouro, como uma joia preciosa, como aquela que Deus te deu, para que você faça essa mulher feliz. E a minha frase de efeito é boa. Não importa o quanto um homem seja bem-sucedido na sua vida. Não importa. Se ele não conseguir fazer uma mulher feliz, ele terá fracassado vergonhosamente. Não me fala de título, não me fala de realizações, não me fala de nada. Nada. Se um homem crente, casado, não conseguir fazer uma mulher feliz, ele terá fracassado. Esse é um dos maiores desafios para nós, como homens crentes. E a última pergunta:
Eu já estou com a minha mão levantada, bem alto. Você já teve a experiência de sentir o céu fechado para as suas orações? Por você ter tratado a sua mulher de forma errada? Por você não ter andado com sabedoria? Você sabe o que é isso aí? Irmão, só experimenta isso quem é crente. Quem não é crente, quem não tem TIM, não vai ter problema com a TIM. O meu é claro, né? Ou talvez você diga, não, o meu é Oi, ou Vivo, não é? Então só tem problema com o trono da graça quem tem comunhão com o trono da graça. E nós não somos maridos imaculados, não somos anjos, nós somos pecadores, regenerados, é bem verdade. Mas continuamos pecando. E nós precisamos ter temor no coração, pânico, de ver o céu fechado na nossa cabeça por causa da nossa conduta insensata ou por causa do nosso tratamento indigno para com a nossa auxiliadora idônea. Que Deus aplique isso aos nossos corações. Amém?